E meninas, o vídeo de hoje é para contar para vocês o porquê que eu optei pelo meu parto normal. Vamos lá? Então, na verdade, eu nunca tive o sonho de ser mãe, ou pelo menos eu achava que não. Até que um ano antes de eu engravidar da Lulu, eu tive um tumor ovariano benigno, e aí o medo de não poder ser mãe me assombrou. Aí só naquele momento eu vi o quanto eu queria e desejava ser mãe. Bom, graças a Deus, um ano depois deu tudo certo e eu engravidei da Lulu. Mas por que eu escolhi o parto normal? Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, mesmo eu não tendo o sonho de ser mãe, eu achei que eu fosse ter um parto normal. Não sei explicar porquê, mas eu sempre achei. Eu nunca duvidei que eu fosse tê-lo. Obviamente que se eu precisasse de uma cesárea por conta da saúde da Luana ou da minha, eu teria sem sombra de dúvidas. Mas eu nunca tive essa dúvida. E aí, bem no comecinho do meu parto, no final do primeiro trimestre, eu acabei trocando de médico, tive uns problemas com o meu antigo obstetra e achei o médico que trouxe a Lulu ao mundo, que é o Dr. Igor. E eu vi, antes de achá-lo, né, eu fiz uma pesquisa, pesquisei bastante na internet para saber o número de partos normais, qual que era a linha de pensamento desse médico, e super casou. Ele é super adepto. A maioria dos pacientes dele são de parto normal. E aí fui na primeira consulta, de cara já me encantei. E aí, entre acho que a primeira consulta e a próxima, eu assisti aquele documentário, O Renascimento do Parto. E fiquei sabendo dos absurdos médicos que se cometiam para induzir uma mulher para cesárea. E cada vez mais eu tinha certeza de que eu não queria cesárea e de que eu tinha feito a escolha certa, porque muito provavelmente meu antigo obstetra ia me induzir para uma cesárea, porque ele tem a agenda absurdamente lotada. Já cheguei a ficar 2 horas no consultório esperando para ser atendida. Então, eu acho que... E depois eu fui checar e a taxa de cesárea dele é de 100%. Então, Deus faz tudo certo, né? E aí eu comentei, eu assisti esse documentário, aí na próxima consulta, na consulta seguinte, na verdade, eu comentei com o Dr. Igor que eu tinha assistido e que eu tinha optado por um parto normal humanizado. Ele falou que ele era super a favor, que ele já tinha feito alguns, inclusive que ele tinha gravado um vídeo dele pro canal. Inclusive ele também tem um canal aqui no YouTube, o canal dele é o Dr. Igor Padovez, depois vocês acessem lá. E então, aí ele falou que ele era super a favor do parto humanizado, que ele só não fazia o parto em casa, o parto domiciliar, pelos riscos que isso envolvia. E eu também não estava longe de querer um parto domiciliar. E só para deixar claro, eu não tenho nada contra a cesárea, nada contra o parto domiciliar, foi só a minha escolha. Acho super tranquilo as mulheres que optam pela cesárea, que querem ter a cesárea. O que eu sou contra são os médicos que induzem as mulheres a terem um parto via cesárea. Isso eu acho um absurdo, porque são várias coisas que são faladas para as mulheres, tipo, tá com o cordão no pescoço, vai sufocar, tá com o cordão curto, e nada disso é impedimento para um parto normal. Se você tá grávida, pretende engravidar e quer ter um parto normal, procure depois dar uma lida a respeito disso. Tem vários vídeos aqui no YouTube, tem esse documentário que é um alerta para as mulheres sobre as práticas ilegais que os médicos fazem para conseguir uma cesárea. Nesse vídeo, nesse documentário do Renascimento do Parto, inclusive tem médico que adultera laudo de ultrassom só para conseguir induzir a mulher à cesárea. Bizarro, impressionante, inaceitável. Mas enfim, isso existe aqui no Brasil, é mais comum do que a gente imagina. Então, se você quer ter um parto normal, se informe. E aí, tudo foi caminhando direitinho. A Luana ficou um tempo transversa, né? Ela não estava deitada. A gente até tinha programado se precisasse para fazer uma manobra para virar ela, mas isso só pode ser feito depois de acho que de 36 semanas, porque por conta do risco do descolamento da placenta. Mas não precisou, ela virou direitinho, foi tudo caminhando bonitinho. Eu fiz o Epinol também, sei que alguns médicos recomendam, outros falam que não faz diferença, mas pra mim fez uma super diferença. Eu não precisei fazer episiotomia, eu não tive laceração. O parto normal dói muito. Depois eu vou gravar aqui o meu relato de parto pra vocês. Dói, mas assim, passa, a gente esquece. Hoje eu acho que dói muito menos do que eu achava alguns meses atrás, a gente vai esquecendo. Mas a minha opção foi porque
É um parto normal, né, já como se diz, precisa de muito menos intervenção. Eu tenho muito mais medo da cesárea, que é um procedimento cirúrgico, onde são cortados, acho que 7 camadas de pele. Eu sei que tem mulheres que têm a recuperação maravilhosa, tem mulheres que têm parto normal, precisam fazer a episiotomia e tem uma recuperação mais difícil do que quem teve a cesárea. Então, gente, tem de tudo. Pra mim foi uma escolha, por isso que eu falei, é isso que eu falei pra vocês. Eu sempre achei que eu fosse ter, nunca achei que eu fosse precisar de uma cesárea. Isso, sei lá, porque, sei lá, da minha cabeça desde criança. E eu não tinha medo, eu não pensava na dor. Até a hora do meu parto, assim, eu não pensava na dor. Eu não tinha, na verdade, eu não tinha dimensão do quanto dói. Mas eu deixei esse pensamento, esse sentimento de dor de lado pra focar ali no que eu queria e no que era melhor pra mim e pra Luana. O meu parto foi... Eu tive um trabalho de parto extenso, foi super doloroso, mas foi tudo bem, correu tudo bem, então, na verdade, pra mim é isso. A minha escolha pelo parto normal, ela foi até meio irracional, assim. Eu já sempre soube que eu queria ter, mesmo sem saber direito como era um e como era outro. E a dica que eu posso dar pra vocês é se você tá gestante, se você quer ter um parto normal, mas você tem medo, não foca no medo. Foca em tudo aquilo que fez você optar pelo parto normal. Sei lá, seja a recuperação, a saída do hospital mais rápido, enfim, seja lá o que for, foca nisso e esquece da dor. Porque a dor é ali na hora, e depois a gente esquece, passa. É uma dor suportável, a gente foi feita pra isso. Então, hoje tem anestesia, que a gente sofre muito menos. Então, minha dica é essa. Não foca na dor, esquece da dor e bola pra frente. E é isso. Vou aqui acudir o serzinho. E se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal, tá bom? Um beijo!